No dia 29 de dezembro de 1917, 2 meses depois da ordenação do pastor Silidônio Urbieta, a primeira Igreja Batista de Campo Grande foi organizada. A liderança batista brasileira envolveu-se no processo. Enviou para presidir o concílio organizador o obreiro Pedro Sebastião Barbosa, pastor e missionário da Segunda Igreja Batista de São Paulo, hoje conhecida como Igreja Batista da Liberdade. Ele leu o texto de Atos, capítulo 6, e em seguida orou. Na condição de moderador, leu o nome de 23 irmãos que seriam os membros fundadores da igreja. Consta na ata de organização que, depois de aceitos os novos membros, o pastor Pedro Sebastião Barbosa leu o Pacto de Organização das Igrejas Batistas, que foi aceito por todos e reconhecido pelos representantes das igrejas de Corumbá, de Aquidauana e da Segunda Igreja Batista de São Paulo. Na sequência, depois de breve intervalo, o pastor da recém-organizada igreja, Silidônio Urbieta, pregou a palavra. Aquele culto histórico foi encerrado com o hino 187 do cantor cristão. Pecador, teus pecados, brancos, brancos se farão, se daqui sejam rubros como lã serão, mesmo que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. A riqueza de detalhes na ata registra o sentimento de todos os presentes. Ao concluir-se os trabalhos da organização às 4 horas da tarde, todos cheios de contentamento na mais perfeita harmonia, confiados no nosso amado Salvador, em nome e na fé do mesmo, pediu as bênçãos o pastor missionário Pedro Sebastião Barbosa para todos quantos ali se achavam e creem em Jesus. Teve assim o início formal da primeira Igreja Batista de Campo Grande. Ficou estabelecido que a sede oficial seria a residência do irmão José Leopoldino Ferreira, localizada hoje no atual bairro Cruzeiro, onde os irmãos passaram a reunir-se também em outros dias da semana. O jovem Carlito não aparece entre os membros fundadores da igreja, mas os registros demonstram que, 5 meses depois, no dia 25 de maio de 1918, ele pede transferência da igreja de Aquidauana para, enfim, ser membro da igreja que ajudou a formar. Segundo a ata, ele foi recebido pela Igreja por unanimidade de votos, passando desta data em diante a ser membro desta igreja. Findou-se esses actos com cantigas e orações feitas pelo irmão pastor em satisfação das muitas bênçãos recebidas. Carlito veio a ser um crente muito comprometido com a igreja. Isso é comprovado pela quantidade de vezes em que aparece nas atas, mostrando seu envolvimento com a obra do Senhor. Em 1918, o pastor Silidônio Urbieta propôs que a igreja se mudasse para o centro da cidade e a congregação da Mata do Caçador, atual bairro do Cruzeiro, ficasse na casa do irmão Manuel Cavalcante, com o que todos concordaram. Pode-se dizer que essa foi a primeira multiplicação de células que a nossa história registra. Assim, 2 meses depois, em 11 de agosto de 1918, a igreja transferiu sua sede para um salão situado à Rua 13 de Maio, na esquina com a Rua Barão do Rio Branco, alugado inicialmente por R$30 mil. Consta que o templo era parte em madeira e parte em alvenaria e teria sido construído pelo irmão Eliseu Cavalcante de Dalbuquerque. Agradecemos à primeira Igreja Batista de Corumbá, nossa igreja-mãe, pela visão e empenho na expansão e proclamação do Evangelho. Agradecemos também à primeira Igreja Batista de Aquidauana por sua oportuna participação. Somos gratos à Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, que nos assistiu, enviando o missionário e pastor Pedro Sebastião Barbosa para presidir o concílio de organização. Nesses 100 anos, passaram por aqui 10 pastores, contando com o pastor atual, servos do Senhor, de conduta ilibada, com forte consciência de que foram chamados por Deus e, por isso, exerceram ministérios relevantes na primeira igreja e na denominação batista.
Deus também abençoou nossa igreja com fecundidade e permitiu que nascessem 25 igrejas filhas. Atualmente, a igreja possui 4 núcleos: Bodoquena, Rochedo, Jaraguari e bairro Los Angeles, em Campo Grande. A primeira igreja batista começou seus cultos embaixo de árvores. Reuniu-se em casas, em templos, metade madeira e metade alvenaria. Reformou e construiu onde cultuava até chegar ao prédio atual. Iniciou suas reuniões com aproximadamente 30 pessoas, sob a liderança de Carlito, e cresceu até a 7.530 membros em dezembro de 2017. Agradecemos a Deus pela liderança plural que existe em nossa igreja, que começa com a equipe ministerial, passa pelas coordenações, supervisões e liderança de células e ministérios. Todo amor, submissão e dedicação sejam devotados ao noivo pela sua noiva, a primeira igreja evangélica batista de Campo Grande. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao dono da igreja por 100 anos de bênçãos. Nada a pedir, só agradecer.